mobilidade urbana. Caio, já que a gente está falando aqui de financiamento, de compra de lotes, essa questão da compra do lote, da construção da sua casinha, é o sonho de 11 entre 10 brasileiros, né? Aquela coisa de, putz, vou comprar meu terreninho, vou junto os amigos, fazer um projetinho, coisa e tal. Então essa é uma coisa muito popular entre os brasileiros. Então, vamos aproveitar isso, vamos abordar um pouquinho. Eu queria que você, como um especialista no assunto, quais são as dicas para comprar lotes com segurança? Então vamos lá. Todo loteamento, como eu falei, ele passa por uma série de processos de aprovação. O primeiro cuidado que o comprador tem que ter é pedir uma certidão negativa da matrícula daquele lote. O que é isso? Existe um negócio que chama registro de imóveis. Então todo o processo de aprovação legal daquele loteamento foi depositado num registro de imóveis. Então quando o cliente quer comprar um lote, para ele saber se o loteamento foi regularmente aprovado, foi adequadamente registrado, foi feito o licenciamento ambiental, qual é a infraestrutura que vai ser dotada nele, a primeira preocupação que ele tem que ter é saber se ele está comprando de quem é dono. Como é que ele vai saber isso? Ele vai pedir uma certidão negativa com negativa de ônus no cartório de registro de imóveis. Isso é de graça, hoje fácil? Hoje custa R$35. Tá, então é um custo acessível. É um custo acessível. Se o cartório estiver informatizado, porque o cartório ele tem uma série de circunscrições administrativas. Ele pode envolver só uma cidade ou mais de uma cidade. Então ele precisa se informar naquele loteamento onde ele está querendo adquirir o lote, onde é o cartório de registro de imóveis. Ele vai lá, pede essa certidão, ou pede porque o vendedor apresente ele. Se o vendedor não apresentar, ele vai e retira essa certidão. Essa certidão vai estar informando, primeiro, se quem está vendendo é o proprietário efetivo daquele loteamento, tá certo? E vai dar as características do terreno, vai dar as dimensões dele. Tem X metros de frente, por tanto de fundo. Essa é uma primeira preocupação. Se tratar de um loteamento que está sendo recentemente implantado, além dessa certidão na matrícula, é importante ele pedir os documentos de aprovação do loteamento, que no mínimo ele tem que pedir, se tiver no estado de São Paulo. Tá? O alvará do loteamento, o que a gente chama do certificado de aprovação do GRAPOAB. O que é o GRAPOAB? Até para explicar. É um colegiado que envolve todos os órgãos e autarquias do estado de São Paulo que estão envolvidos no processo de licenciamento de loteamento. Se o loteamento é antigo, mas ele está terminando a sua implantação, no mínimo a licença de instalação da CETESB. Tá? A CETESB ela autoriza a implantação do loteamento porque ela verifica toda a questão ambiental, tanto no que diz respeito na preservação dos recursos naturais, quanto no que diz respeito à questão de saneamento. Então vamos lá, ele tem que pedir o alvará do loteamento e tem que pedir ou o certificado do GRAPOAB ou a licença de instalação da CETESB. Mas para ele ter certeza também do que ele está comprando e do que ele vai receber, vão admitir que esse loteamento ainda não esteja pronto. Ele está em fase de implantação. É interessante que ele peça também o contrato padrão do loteamento. A lei federal que rege a nossa atividade de parcelamento de solo, a 6766 de 79, ela obriga que o loteador deposite no registro de imóveis um contrato padrão. Esse contrato padrão ele tem algumas cláusulas obrigatórias que devem constar no contrato. Uma delas dizem respeito a que infraestrutura ele vai ter dotado no empreendimento dele. Então ali precisa estar previsto todas as obras que o loteador tem que fazer, as expensas dele loteador, tá certo? E que tem que estar prevista no preço. Além do que tem que estar prevista a forma de pagamento, cobrança de reajuste de parcela, as responsabilidades tanto do empreendedor quanto do adquirente de lote. Então com essas informações, certidão de matrícula do imóvel, com o alvará do loteamento, a licença ambiental, que pode ser tanto o certificado GRAPOAB quanto a licença de instalação da CETESB, e mais o contrato padrão, ele tem aí uma compra mais segura. Com certeza, ele tem todos esses elementos, a compra dele passa a ser segura. Aliás, já que você falou de todas essas questões aí de aprovação, GRAPOAB, o pessoal talvez que esteja nos assistindo aqui não tenha conhecimento disso, mas quem está por trás dos bastidores do mercado de loteamento sabe que os processos de aprovação, os processos legais de aprovação de loteamento, o processo de aprovação, na verdade, do mercado imobiliário, eles já são complicados per si. Mas o mercado de loteamento, me parece, você vai confirmar isso para mim, que é mais complicado ainda do que o processo de aprovação, por exemplo, da construção de um edifício. É verdade isso? E por que é tão complicado? Porque é tanta gente envolvida? Por que é tão complexo aprovar legalmente, bonitinho, nos trinques, aí, digamos assim, um loteamento? Então vamos lá, vamos entender o porquê da complexidade. Primeira questão é a questão da titularidade. Normalmente, os loteamentos eles são construídos, como eu falei no início, ou em vazios urbanos, então você vê a cidade veio crescendo e ficou aquele vazio. Aí é desenvolvido um loteamento. Ou em bordas do município, em locais onde o município está se desenvolvendo, está crescendo. Então,
Então o loteador, por vezes, ele atua como um braço da administração pública a partir do momento que ele está ampliando as fronteiras da cidade. Então isso per si já é uma complexidade muito grande. E o processo em si passa a ser muito complexo porque ele envolve, no mínimo, 2 tipos de licenciamento. O chamado licenciamento urbanístico e o licenciamento ambiental. E aí que a complexidade é muito grande. O licenciamento urbanístico, ele é feito exclusivamente no âmbito da prefeitura municipal. Ela é que tem a prerrogativa de dizer, eu quero esse loteamento, e esse loteamento, para ser feito na minha cidade, ele tem que obedecer a lei de uso e ocupação do solo, que vai dizer para você, olha, eu quero que essa rua ligue com aquela rua, eu quero que tenha áreas públicas aqui, eu quero que seja dotado de tal infraestrutura. Já o licenciamento ambiental, que é feito no âmbito do Estado, tá? Então isso é prerrogativa da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, hoje, Companhia Ambiental, que é a CETESB. A CETESB incorporou os órgãos que eram da Secretaria do Estado do Meio Ambiente no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Então, esse licenciamento ambiental já é feito por parte da CETESB. E o que ocorre? A CETESB, ao invés de emitir uma diretriz ambiental, ela vai avaliar já um projeto que foi previamente aprovado por uma prefeitura. Então, o que ocorre? Como a CETESB ela tem uma série de legislações que ela tem que estar obedecendo, algumas delas não são muito precisas. Elas abrem espaço para discussão, principalmente para análises subjetivas. Interpretações. E aí que é problemático. Você veja bem, onde você está desenvolvendo, construindo a cidade, normalmente, vamos admitir que seja uma fazenda. Ela pode ter e deve ter algum tipo de presença de vegetação. Essa presença de vegetação, ela pode implicar ou não em corte dessa vegetação para a implantação do loteamento. Se implicar em corte, você vai ter que fazer o que é chamado um diagnóstico ambiental. Você vai ter que fazer um inventário dizendo, olha, nessa fazenda onde eu pretendo fazer o loteamento que foi previamente aprovado pelo município, essa área aqui eu pretendo cortar esse trecho aqui, porque, segundo a legislação, meu técnico disse que aqui eu vou preservar X e aqui eu vou cortar Y. Quando chega para o técnico lá da CETESB, ele vai dizer, olha, na minha avaliação, como a legislação assim me permite, eu tenho que obedecer que preferencialmente esse bloco de vegetação esteja num único perímetro. A partir daí você já tem uma confusão, porque o termo preferencialmente não significa obrigatoriamente. Se não é preferencialmente, é uma indicação. O ideal seria que aquilo estivesse dessa forma. Então vamos entender que se o empreendedor projetou lotes nessa área que poderia ser suprimida por legislação e hiperresoluções, e o técnico entender de forma contrária, o processo volta tudo para o começo. Tem que ser remodelado o projeto, ele tem que ser novamente pré-aprovado pelo município, volta para o órgão ambiental, ele volta a licenciar e aí ele segue seu curso. Então, o processo todo é um processo muito complexo. E nessa confusão toda tem esse GRAPOAB que reúne ainda diversos órgãos também. Não, o GRAPOAB, na verdade, é um facilitador. Ele é menos ele é facilitador. Que no passado, o GRAPOAB foi criado em 1991, até por uma demanda do próprio setor de loteamentos, representado na época pela ELO e pelo Secov. Então, isso foi ainda no âmbito do governo do Fleury, tá? E o GRAPOAB, o que ele é? É um colegiado. Na verdade, ele não é um órgão, ele é um colegiado de órgãos. Então, sentam-se à mesa para analisar um projeto de loteamento ou de condomínio, tá? Sabesp, CETESB, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, hoje todas elas estão dentro da CETESB, entravam também a Implaza, entra também a Corregedoria Geral de Justiça, não entra mais, ela é simplesmente um órgão oitivo, entra a Secretaria de Energia Elétrica. Então, todos esses órgãos recebem, cada um deles, uma pasta com os projetos específicos e a Secretaria da Habitação, faltou dizer, a Secretaria da Habitação. Recebem, cada um deles, uma pasta com aquele projeto. E eles têm um prazo de 60 dias para aprovar o projeto, fazer exigências técnicas ou indeferir esse projeto. Tá? Então, o que ocorre? O GRAPOAB, na verdade, foi um facilitador e não um dificultador, porque antes da sua existência, cada órgão era pré-requisito de um outro órgão. Então, ao invés de você ter análise simultânea e concomitantemente de todos os órgãos, você tinha que primeiro aprovar na Sabesp, depois você aprovava na CETESB, e se você tomava pau em um dos órgãos, ou seja, você tinha que voltar tudo para trás. Então o GRAPOAB, na verdade, foi um grande facilitador para o mercado. O que tem dificultado muito é a quantidade enorme de legislações e resoluções que implicam no licenciamento. Então você tem várias esferas da administração pública falando sobre o mesmo projeto. E, por vezes, são sistemas de informações que não são integrados e não se comunicam. Vou dar um exemplo ilustrativo. A prefeitura do município tal exige que o projeto de terraplanagem seja apresentado de uma forma.
Se esse município pertencer à região metropolitana, esse projeto de terraplanagem também será analisado pela Secretaria da Habitação do Estado. E a forma de apresentação da Secretaria da Habitação do Estado é diferente da Prefeitura. Aí você já tem uma incongruência. Aí você já não consegue atender nem a um nem a outro. Aí você tem que explicar para um, tem que explicar para outro. Olha, o formato tem que ser apresentado dessa forma, porque a Secretaria da Habitação, que vai anuir a sua aprovação desse projeto, que você já aprovou aqui no município, quer que seja apresentado dessa forma. Aí convence, se apresenta, e aí segue seu... E acaba existindo um processo grande de negociação aí. E a última etapa é o registro imobiliário. E no registro imobiliário se verifica toda a titularidade e quem foram os proprietários dos últimos 20 anos daquele imóvel que está sendo loteado. Isso foi um cuidado que a lei tomou lá em 79 para resguardar principalmente o consumidor, para que não existisse nenhuma pecha de qualquer tipo de implicação que existiu por um desses proprietários sobre aquele imóvel. Não só no que diz respeito a direitos reais, mas também no que diz respeito à titularidade daquele imóvel. Direitos de herança. Exatamente. Toda, né? Se existia algum tipo de dívida consubstanciada em cima daquele imóvel. Então o processo é complicado e é complexo mesmo. Tá? Por sua própria natureza, porque envolve essa responsabilidade muito grande que é construir cidade. Mas o setor tem várias propostas no sentido de simplificar. Uma delas seria que, no processo inicial de aprovação do loteamento, a gente tivesse a figura da diretriz ambiental. Ou seja, você já consultaria o órgão ambiental com um mapa de restrições da sua área, dizendo, olha, eu pretendo ocupar esse loteamento nessa área com essas áreas de restrições. O órgão ambiental mandaria um técnico, faria vistoria em loco e diria, ok, nessas áreas que você projetou, você pode construir o seu loteamento. O município vem, faz a aprovação urbanística, você volta para o órgão ambiental só para ele validar aquilo que ele já avaliou e o processo segue seu curso, para não ter essas idas e vindas. Com isso, a gente teria isso de uma forma muito mais facilitada e muito mais segura, que é importante. Porque o importante é ter segurança jurídica, não só para o empreendedor, mas principalmente para a cidade e para o consumidor. Que ele saiba que ele vai estar comprando um empreendimento que foi regularmente registrado, regularmente aprovado e licenciado. Muito bem. Nosso programa está chegando ao fim e eu vou consultar aqui a nossa enquete no portal Urban Systems, que perguntou hoje se lotes urbanizados são uma boa opção para os programas de habitação do governo. O resultado que a gente teve aqui foi que 16,7% acho que sim, são uma boa opção para os programas de habitação do governo. 33,3% acredito que não são uma boa opção para o governo, e a maioria aqui, com 50%, acham que apenas se houver o crédito fácil. Eu queria ter um comentário, concorda, discorda? Eu concordo, quer dizer, a gente sabe, e o setor tem visto isso, só para te dar um número de grandeza, eu acho que é importante a gente falar isso. O setor vinha de 98 até mais ou menos 2005 produzindo, a gente tem dados compilados do Grapoado, dos certificados de aprovação, isso dá uma inferência do que vai ser produto lote lá na frente. A média de 80 mil lotes anos somente no estado de São Paulo. Isso caiu, depois até por uma questão do reflexo da economia, das instabilidades que existiram, caiu para 48 e hoje isso está restabelecendo o patamar de 58 mil. Então o lote urbanizado é uma realidade e é uma solução para a habitação. Agora, o que falta para que ele seja mais acessível? É justamente um recurso financeiro mais barato, para que o loteador se cuide só de urbanizar e que as instituições financeiras de financiar o consumidor final. Muito bem. Entrevistamos hoje o Caio Portugal, que é presidente da Elo e do Secov aqui de São Paulo. Caio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Gilberto. Nosso tempo já se esgotou aqui, nós estamos terminando o programa. Caetano? Bom, pessoal, como a gente está com pouco tempo, eu só queria mandar um abraço para o pessoal que participou. Marcelo Suleric, Mena Barreto, Juliana, Thaís, o engenheiro Carlos, Dela Rigueira, Duda. Obrigado pela participação de vocês. Quarta-feira tem mais o Banvio aqui na UTV. É isso aí. Quarta-feira que vem a gente está de volta aqui com mais uma entrevista ao vivo para vocês. Até lá.